Então, queridos, conforme colocávamos, nesse 12º domingo do tempo comum, nós vamos dedicá-lo à nossa reflexão sobre as maravilhas da criação, e para isso nós vamos fazer a leitura. Vamos fazê-la em uníssono, todos juntos. A leitura do Salmo de número 104. São 35 versículos, mas que merecem os nossos olhos percorrê-los, o nosso coração acolhê-los. Salmo de número 104. Juntos, então. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor Deus, como é grandioso, estás vestido de majestade e de glória, e te cobres de luz, descendes dos céus como se fosse uma barraca, e constróis a tua casa sobre as águas lá de cima. Usa as nuvens como o teu carro de guerra, que voas nas asas do vento. Fazes com que os ventos sejam os teus mensageiros, e com que os relâmpagos sejam os teus servidores. Tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Cobriste a terra com o oceano profundo, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas se hundiam. Quando ouviram o teu grito de comando, saíram correndo. As águas correram pelos montes e desceram para os vales, indo ao lugar que preparaste para elas. Tu puseste um limite para as águas, a fim de que não cobrissem de novo a terra. Tu fazes surgir nascentes dos vales, e os rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens, como os jumentos selvagens matam a sede. Nas margens dos rios, os pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu envia chuvas para os montes, e a terra fica cheia das suas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas, e assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os céus que ele plantou nos montes Líbanos. Ali os pássaros fazem os seus ninhos, e as cegonhas constroem as suas casas nos pinheiros. Os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas, e as lebres se escondem nos rochedos. Tu fizeste a lua para marcar os meses, o sol sabe a hora de se pôr. Tu fizeste a noite que todos os animais selvagens saem quando escurece. Os leões novos rugem quando abraçam, procurando a comida que Deus dá. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar nas suas covas. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham na terra. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das suas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme,
onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios, e nele brinca o leviatã, o monstro marinho que viaja. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto e ficam com medo, se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de sair. Porém, quando lhes dás o sopro da vida, eles nascem e assim dás vida nova para a terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. Que Ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que querem saber de Deus e que os maus deixem de existir. Que todo o teu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. Que coisa mais linda! Como é que cada detalhe é percebido, cada situação é contada com tanta clareza que parece que a gente está ali vendo aqueles animais saltando nas montanhas, os passarinhos fazendo os seus ninhos, as fontes jorrando. É uma expressão muito forte, né? Retratando esta beleza da criação do nosso Deus. Numa criação que sabemos, neste momento, sofre. E quando a criação sofre, a vida sofre. E quando a vida sofre, a nossa vocação cristã é cuidar. Portanto, queridos e queridas, celebrar, falar do meio ambiente é falar da vocação cristã. É isso que a gente vai tentar refletir com vocês nesse dia. Começamos inspirados. Até hoje de manhã eu tinha a mensagem do Evangelho, mas sabendo dessa questão do plantio da árvore, eu falei, alguma coisa vai acontecer e alguma coisa nova vai brotar. E aí brotou alguma coisa nova. Eu falei, eu vou levar, que é para a gente continuar, deixar reverberar coisas tão bonitas que vimos nessa manhã de hoje. Então, queridos, o tema do cuidado para com a criação que trazemos para conversar esta noite nasceu da experiência vivida na manhã de hoje, com o plantio da muda de oliveira ofertada pelo diácono Adalto para embelezar o nosso jardim dentro da proposta do Departamento Infantil para acontecer no mês de junho, em alusão ao dia 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente. Olhos cheios de expectativas se evidenciavam em torno daquela muda, faces sorridentes iam se manifestando e gargalhadas volta e meia compareciam e eram ouvidas, enquanto as crianças, de forma magistral, nos ensinavam tantas coisas com a vivência de preparar o vaso, derrubar as pedras, colocar a terra e, finalmente, ver a muda firme dentro do vaso e, depois de gentilmente arrumada, recebeu o frescor da água. Uma cena linda de cuidado e beleza, como deve ser o nosso trato com a vida e a expressão de nossa vocação cristã.
louvamos e agradecemos a Deus por momento tão rico para a nossa comunidade. Essa nossa vocação para com o cuidado com a vida está explícita já nas primeiras páginas da Bíblia e, por que não dizer, nas primeiras palavras da nossa Bíblia, quando encontramos uma das afirmações mais profundas da nossa fé. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É preciso lembrar que antes mesmo de existir qualquer ação humana, já havia a ação amorosa de um Deus criador. A vida não nasce do acaso, ela nasce de uma vontade criadora, de um Deus que chama todas as coisas à existência. Todas as coisas são chamadas à existência pelo nosso Deus Criador. E nós somos um elemento dentro deste todo. A criação não é apenas um cenário. O cenário onde a humanidade vive e reina. Como se a criação fosse algo fora de nós. Ela, a criação, que é obra de Deus, tem todo o mundo criado. E a criação toda carrega as marcas da bondade criadora do nosso Deus. É nesse horizonte que precisamos compreender nossa relação com a natureza. E falar da nossa relação com a natureza é falar da nossa relação com o cosmos, onde existimos, que vai além da natureza, que vemos, dessa relação com o cosmos, onde existimos, e com a terra, sim, onde habitamos. Há coisas que os nossos olhos já viram, mas há coisas que os nossos olhos ainda não viram. Mas essas coisas estão nos olhos do Criador. Portanto, queridos e queridas, é nesse horizonte que precisamos compreender essa relação. Porque essa relação nos leva a compreender que o ser humano não aparece na Bíblia como um proprietário absoluto da terra. Se tem alguém que é proprietário da terra, é o nosso Deus. Mas como alguém que recebe deste Deus Criador uma tarefa. E qual foi a tarefa que Deus dá ao homem no ato da criação? Diz lá no capítulo 2, no mesmo Gênesis, que o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Aí eu fui fazer uma comparação. Como é que está aqui na nossa linguagem de hoje? Na nossa linguagem de hoje está assim. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações, ou seja, estabelecer uma relação entre o homem e a terra, uma relação de cuidado e uma relação de reciprocidade, fazer plantação, lançar a semente e receber da terra o fruto daquela semente. E lá na Almeida, revista e atualizada, que nós também na antiga já temos ela conosco, O Senhor Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para o
cultivar e guardar. Foi assim? Para o cultivar e guardar. Portanto, dois verbos fortes para nós. Nossa vocação. Deus tinha acabado de criar o ser humano e deu a ele como vocação essa vocação. A vocação de cultivar e guardar. Duas palavras que revelam vocação. Nós temos, então, como humanidade, como pessoa, como gente, né, essa vocação para cuidar e guardar e cultivar a terra. Cultivar significa trabalhar, por isso fazer essa plantação, né? Cultivar significa trabalhar, desenvolver, transformar, participar da vida da criação. E guardar significa proteger, preservar, cuidar, respeitar os limites, respeitar os ciclos que o salmista aqui, na cabeça dele estava tão estruturado esse ciclo, né, de quando o sol chega, de quando a lua vem. Então, esse proteger, né, esse guardar, preservar, cuidar e respeitar os limites e os ciclos daquilo que Deus criou. Assumir e alimentar essa vocação diante de Deus do cuidado para com a criação faz parte, portanto, da nossa vocação cristã. Eu, como cristã, tenho que assumir uma vocação que me foi dada por esse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que me deu essa vocação. Não se trata apenas de uma preocupação ambiental. Eu, como cristã, não estou preocupada com a questão ambiental. Eu estou dando vazão a uma vocação que eu recebi. Quando me preocupo, sim. Quando me envolvo, sim. Mas tem uma outra motivação que me faz entrar nessa questão. Portanto, assumir e alimentar essa vocação diante de Deus, do cuidado com a criação, faz parte da própria fé cristã. Não se trata apenas de uma preocupação ambiental ou de uma mera participação numa ONG que cuida deste assunto. Não é isso. Posso e devo participar e me integrar nessas tarefas, mas me integrar não como um mero participante, mas como alguém que está assumindo a sua vocação cristã de cultivar e guardar a criação. Quando assim faço, reconheço que Deus confiou uma casa comum, um mundo onde todas as formas de vida estão interligadas e que todas essas formas de vida e sobre todas essas formas de vida está dispensado o seu amor. Portanto, o amor, quando eu falo do amor de Deus, não posso pensar só no amor de Deus na relação com as pessoas, no amor de Deus em relação a toda a criação. Há uma plantinha que eu tenho dentro de casa, a ela Deus dispensa o amor da mesma forma que dispensa o amor a mim próprio, até. Estamos todos interligados neste conceito. Deixar ressoar e acolher no ouvido e no coração esse tema de hoje, quando a criação sofre, a vida sofre. E quando a vida sofre, a vocação cristã quer cuidar, é exatamente deixar ressoar em nós que a nossa vocação é cuidar da criação da mesma forma que somos chamados a cuidar uns dos outros, porque estamos cuidando da vida. Quando os rios são contaminados, quando as florestas são destruídas, quando o ar se torna impuro, não estamos apenas diante de um problema técnico. Os ambientalistas e biólogos, por muitas vezes, estão diante de uma situação, estão ali também, tecnicamente, procurando saber o que houve. Às vezes aparece uma mancha
no rio, você não sabe qual é o teor químico daquela mancha, o que é, o que significa, imediatamente são chamados especialistas para ver o que está acontecendo. Mas, nesse momento, o grito que chega para nós é o grito de algo que está sendo destituído de vida. E, quando a vida é destituída, nós somos chamados a cuidar. Quando ela ainda na sua plenitude não foi destituída, precisa ser cuidada. Então, queridos, quando essas coisas acontecem, estamos também diante de uma questão espiritual. Portanto, uma floresta que pega fogo, um animal que morre, um rio que é poluído, nós também estamos ali diante de uma questão espiritual também. Porque nos convida a pensar como estamos respondendo ao dom que Deus nos entregou, a nossa vocação de cuidar. O apóstolo Paulo também lá em Romanos nos lembra, um versículo também muito evocado por nós nesses momentos em que pensamos no choro da criação, né? O universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. O universo sofre, geme como uma mulher que está em trabalho de parto. É uma imagem forte. Paulo ali apresenta a criação como algo vivo. E como algo vivo, que espera também pela restauração de Deus. Quando o reino de Deus chega, a mancha some. Quando o reino de Deus chega, a mancha some. Então, a restauração é do todo. É nesse contexto que nós precisamos refletir a nossa vocação para o cuidado com a criação. E os gemidos da criação, é claro, são consequências do desequilíbrio a que ela está sujeita. Ela geme porque muitas vezes o ser humano esqueceu que faz parte dela. Esquecemos que fazemos parte desta criação. Esquecemos que não estamos acima da criação, mas estamos dentro dela. Não tem dúvida, irmãs e irmãos, que a crise ecológica que vivenciamos revela também uma profunda crise de relação nossa, humanos, com Deus e com o próximo. As coisas andam juntinhas. Uma natureza desequilibrada reflete também um desequilíbrio da nossa relação com Deus e da nossa relação uns com os outros. E acredito também que um olhar solidário e amoroso nosso para com os gemidos da criação possa ser um caminho, sim, de restauração dessas relações fragilizadas. Muitas vezes pensamos que pequenas atitudes não fazem diferença, mas o cuidado nasce justamente nas pequenas ações. Vamos evitar desperdícios, respeitar a água, reduzir o consumo exagerado, proteger os animais, valorizar a vida simples e reconhecer que aquilo que temos não é apenas nosso, mas um presente recebido de Deus. Cuidar da criação, portanto, é também uma forma de gratidão. Cuidar da criação é também uma forma de gratidão. Quando cuidamos de uma árvore, quando plantamos uma árvore, quando protegemos uma nascente, quando preservamos a vida, estamos dizendo assim:
Deus, estamos nos amando, estamos nos respeitando, porque fomos amados e respeitados por Ti primeiro. Gratidão a Deus por participar desse amor, por nos sentirmos cuidados e cuidadores de toda a criação. Já o próprio Salmo 24 também declara: ao Senhor pertence a terra, quem sabe completar? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Não é assim? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Essa palavra nos lembra que a terra não é nossa, não é propriedade nossa. Essa terra não é nossa. Somos hóspedes e cuidadores da casa de Deus. Por isso a igreja não pode ficar indiferente diante da destruição da criação. A missão cristã envolve anunciar o amor de Deus e testemunhar esse amor em atitudes concretas. A cruz e a ressurreição de Cristo revelam que Deus não abandona a sua criação. Em Cristo, Deus reconcilia consigo todas as coisas. A esperança cristã não é escapar deste mundo, mas esperar a renovação de Deus sobre toda a sua obra. Que possamos, queridos, ser uma comunidade que anuncia com palavras, mas também com ações. A criação é dom, a vida é dom, a nossa existência é dom. E a nossa vocação é cuidar dessa vida, cuidar de uma criação que sofre, que geme como uma mulher em dores de parto. O nosso Deus alimente a nossa vocação e que nós entendamos cada vez mais este mundo e a remissão de todo o mundo inclui a criação. Nós temos responsabilidade com esta criação. Que Deus nos abençoe. Amém.